Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos iniciar mais uma aula de Direito Administrativo, aqui, Lei 14.133 de 2021, o novo regime jurídico de licitações e contratos. Pessoal, essa aqui é a nossa 13ª aula, estamos agora no aprofundamento do nosso curso, né, na parte central dele, em que nós estamos aprofundando trabalhando os temas principais relativos ao procedimento, vendo, analisando, estudando, dissecando cada uma das fases do procedimento licitatório. Eu não canso de me pedir aí o seu feedback, o seu retorno quanto à qualidade das aulas, se você tem gostado, se você tem tido dificuldade para compreender, se acha que está faltando alguma coisa, como é que a gente pode melhorar, se você encontrou algum erro na aula. Claro, a gente não trabalha com a perspectiva do erro, a gente sempre se esforça para prestar o melhor. Eu dou aula desde 2001, estou casado desde 2008 e minha esposa diz assim: o que está fazendo? Estou preparando aula. De quê? De administrativo. Mas tu não já dá essa aula desde 2004? Sou professor, comecei com história, depois fui para o direito já comecei com direito administrativo. Eu disse, sim, mas e tu ainda não aprendeu? Não, ainda não. Eu tanto não aprendi que ainda hoje dou aula desse tema. E assim, acho que nunca vou aprender nessa perspectiva. Eu sempre vou estar trabalhando a preparação. Se um dia eu chegar à conclusão de que eu não tenho, se eu não sentir um friozinho na barriga, toda vez que eu vou dar essa aula online, não tem ninguém me assistindo agora no momento que eu estou gravando, eu fico tenso, eu fico ansioso, fico com frio na barriga. Se chegar um momento em que eu não sinta a necessidade de preparar a aula, de estudar aquele tema, de aprofundar, ou não sinta esse friozinho na barriga, eu tenho que largar o magistério, eu tenho que me dedicar a alguma outra coisa, porque o magistério aí já terá cumprido o seu papel. Então, a gente sempre se esforça para que não haja erro, mas claro, é possível que passe um erro, fique alguma informação, e eu peço então que você me diga se você encontrou algo para que a gente possa corrigir e melhorar o nosso trabalho, tá bom? Perfeito? Vamos lá então, pessoal. Vimos no encontro passado os prazos de apresentação das propostas na fase específica do procedimento licitatório prevista na Lei 14.133, que é uma condição bem peculiar, bem interessante, nova da nova lei, tá? Eu vou colocar aqui para vocês na tela o slide para que a gente acompanhe o passo a passo de como é que tem sido a nossa trajetória aqui, tá bom? Então, nós já vimos a vigência da norma, as normas gerais, sobre a nova lei, o novo regime jurídico de licitações e contratos. O nosso curso é sobre a nova lei, não é sobre a Lei 8.666, mas a gente tem trabalhado, você deve ter percebido, que sempre que possível ou sempre que necessário, a gente está abordando a nova lei, mas cotejando, comparando com as disposições do regime jurídico anterior, especialmente as 3 leis, a do pregão, do RDC e a Lei Geral de Licitações, a antiga LGL 8.666 de 93, tá? Então, nós vimos aqui o procedimento, a foto permanece aqui bonitinha, nós já vimos agentes de contratação, modalidades, tem mais coisas sobre os agentes de contratação que a gente vai ver, salvo engano, na próxima aula, mas é basicamente aquilo que a gente já tinha antecipado. Tem alguns detalhes, como por exemplo assessoramento jurídico, o apoio que o agente de contratação recebe nesse processo, e nós prosseguimos então com o procedimento da licitação, que é, digamos assim, o miolo, a parte mais volumosa de informações que nós temos pela frente, tá? Aqui dentro do procedimento, nós já vimos essas 2 fases, né? A fase preparatória, a fase de liberação do edital. Faltou uma parte específica sobre a necessidade que o edital passe por uma assessoria jurídica, mas eu vou tratá-la aqui, ela vai ficar melhor encaixada nesse ponto, tá bom? Apresentação da proposta, nós estudamos o prazo para apresentação dessa proposta, os critérios de julgamento que são utilizados. Nós vimos na aula passada como esses critérios sofreram alterações, né? No antigo regime nós tínhamos basicamente 4 critérios: melhor técnica, técnica e preço, menor preço, maior lance e oferta. Eu digo basicamente porque havia quem entendesse que a empreitada integral poderia ser uma modalidade, um tipo de licitação específico para a modalidade de concorrência. Havia autores que sustentavam essa perspectiva.
no novo regime isso assumiu uma complexidade um pouco maior. Nós vimos na aula passada a existência de vários critérios: menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço e maior retorno econômico. Foi exatamente onde nós paramos no encontro passado. Hoje nós vamos prosseguir para ver um outro aspecto que não foi possível ver na aula anterior, que é justamente o dos modos de disputa. E aí a nova lei estabelece 2 modos de disputa, que é uma perspectiva interessante. Para que eu deixe aqui ela clara, que você compreenda bem, eu lembro que no pregão, lembro a vocês que no pregão, a lei 10.520 de 2002, ela estabelecia um regramento que levava em consideração 2 fases, né? duas etapas, digamos assim. Os licitantes apresentavam uma proposta escrita, esse ainda é o regramento vigente, né? Até por 2 anos, como a gente sempre comenta. Os licitantes apresentam uma proposta escrita em envelope lacrado e opaco. Normalmente são 2 envelopes, ambos lacrados e opacos. Os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação e o envelope contendo os documentos relativos às propostas. O da habilitação, no pregão, pela Lei 10.520, ele só será aberto em relação ao licitante vencedor, porque lembre-se de que no pregão, na Lei 10.520, esse é o regramento, então é assim que sempre ocorre o pregão. Primeiro é feito o julgamento e só então a habilitação do licitante vencedor. Na nova lei de licitações, nós já vimos que essa é a regra, mas é possível, se houver justificativa e plausibilidade naquilo que a administração estiver fundamentando, a inversão dessas fases, ocorrendo a habilitação antes e o julgamento depois, como era a regra da Lei 8.666 de 1993. Mas por que eu mencionei aqui o pregão? Porque no pregão, já no regime anterior, portanto na Lei 10.520, havia então 2 fases muito caracterizadas, muito específicas, muito bem distinguidas, muito distintas, né? Não é isso, eu vou reformular, ficou horrível isso, eu não vou cortar, mas eu não vou pedir para que seja editada essa parte, ficou horrorosa essa construção, mas vamos lá, vamos reformular aqui o raciocínio. Existem 2 etapas muito bem delimitadas, olha como ficou melhor, viu? 2 etapas muito bem delimitadas, sendo a primeira caracterizada por manifestação de propostas escritas, que são selecionadas. Você pega a melhor e todas que se encontrem até 10% da melhor. Se não tiver pelo menos 3, você pode pegar acima de 10% até o número de 3 e você vai para uma fase subsequente, a melhor, e todas aquelas que estejam até 10% da melhor, você vai então para uma fase de lances orais, como se fosse um leilão, só que aí é o pregão, aí é menor preço na Lei 10.520. Na nova lei, o pregão pode ser menor preço ou maior desconto. Qualquer que seja a hipótese, o que se quer é que a administração pague menos, né? Que ela pague o menor valor possível nessa modalidade de licitação. Pois bem, esta lógica de lances abertos, de propostas em lances abertos ou lances escritos, ela foi incorporada pelo RDC, pelo Regime Diferenciado de Contratações, inclusive com a possibilidade de combinação desses elementos, e ela também é trazida pela Lei 14.133 de 2021, como a gente vai ver a partir de agora aqui na tela. Então existem 2 modos de apresentação de propostas, o modo que nós vamos chamar de aberto e o modo que nós vamos chamar de fechado, tá bom? Então vamos aqui para a tela para que você possa acompanhar junto comigo. Modo ou lance aberto. Então vamos lá. Lances públicos e sucessivos. Então a pessoa está lá publicamente e manifesta qual é o seu lance. Ela pode estar presencialmente, mas não é a regra. A regra é que a licitação ocorra por via eletrônica. Se ocorrer por via presencial, nós já estudamos isso, tem que ocorrer aí a gravação, o registro eletrônico do procedimento para que fique arquivado na administração pública.
E os lances podem ocorrer de forma crescente ou decrescente. O que vai determinar, Jean, se o lance vai ser crescente ou decrescente? Nós já sabemos, claro, é o tipo de licitação que estiver sendo utilizado, isto é, a depender do critério de julgamento que estiver sendo observado, tá bom? Agora, atenção, é vedada a utilização do sistema de apresentação de propostas aberto quando se tratar do critério de julgamento, técnica e preço. A lógica é razoavelmente simples, né? É que na técnica e preço nós já vimos as propostas passam inclusive por uma banca, a necessidade de avaliação de um aspecto qualitativo e mais voltado à qualidade técnica, que é incompatível com a lógica de lances orais, como se tratasse de um leilão ou de um pregão, tá bom? Bom, se tratar de lance de modelo fechado, os envelopes são lacrados e sigilosos, como nós já comentávamos. Pode ser adotado em caráter isolado ou em conjunto ou de forma combinada com o outro critério. Deixa eu me tirar aqui da tela para que você possa acompanhar. O que isso aí significa? Significa, pessoal, que é possível, assim como no modelo do pregão da Lei 10.520, que a contratação, que a licitação, ela seja composta de duas fases. Pode perfeitamente ocorrer de apresentação das propostas, inicialmente ocorrer por via escrita, né, pelo modelo fechado, e, subsequentemente, escolhidas as melhores propostas, se passar para o momento de lances orais por um modelo aberto em lances públicos e sucessivos. Nada impede que haja, portanto, essa combinação desses dois modelos. E aqui a nova lei estabelece também uma vedação. Atenção! Vedado para menor preço ou maior desconto. Nesta hipótese, eu não posso utilizar, portanto, o modelo fechado. Veja que situação, portanto, interessante. O modelo aberto, ele não comporta melhor técnica. Técnica e preço. O modelo aberto não comporta técnica e preço. O modelo fechado não comporta menor preço ou maior desconto. Porque a lógica do menor preço ou maior desconto é exatamente a concorrência o mais ampla possível, tá? Concorrência aqui no sentido de disputa e não concorrência do modelo da modalidade de licitação. Ok, pessoal? Então ficam esses dois modos de disputa, bem interessante essa matéria, uma novidade aí da nova lei de licitações que não estava presente no regime básico da LGL, a lei 8.666. Como eu disse, estava o modelo já assim definido no pregão, mas não era possível a combinação, né? A adoção de um modelo de outro, isso estava presente no RDC e agora é incorporado como matéria de lei geral de licitações. E aí, concluída a fase preparatória, publicado o edital, apresentadas as propostas, claro, a gente vai para a fase de julgamento. Chama a atenção dos senhores, como você está vendo aí na tela, que o julgamento ele antecede a fase de habilitação. Já falei isso várias vezes, falei já hoje, mas é sempre importante lembrar que nós vamos fazer a habilitação, isto é, a avaliação das condições para que aquele licitante venha a ser contratado, apenas do licitante vencedor. O julgamento, não. O julgamento vai ser feito, em tese, todas as propostas apresentadas, vai ser feita uma pré-seleção, uma análise, se essas propostas atendem às condições objetivas do edital, mas todas as propostas que atendam às condições estabelecidas no edital serão avaliadas pelo agente de contratação, mais a equipe de apoio ou pela comissão de licitação naquelas poucas hipóteses em que ela estiver funcionando, tá bom? Então nós vamos para o julgamento, ver cada um dos aspectos dele, como você está vendo aí na tela no slide, ficou bem legal aqui, ficou bem colorido para a gente ver cada um dos aspectos. Eu quero começar aqui, pessoal, pelo tema desclassificação. Por quê? Porque a lei estabeleceu quais são as propostas que serão automaticamente desclassificadas em função do não atendimento, do não preenchimento dos requisitos legais. Quando isso acontece, isso aqui gera a possibilidade de uma licitação que a gente chama de licitação fracassada.
E, claro, eu vou abrir um parênteses para explicar também o que é licitação deserta. Então, um tema dos mais interessantes, porque aqui a gente envolve uma das fases da licitação, o julgamento, e a gente analisa simultaneamente uma hipótese de dispensa de licitação que já tinha na LGL, na antiga LGL, que tem também agora na nova, se mantém, tá bom? Então, desclassificação, previsão aí do artigo 59 da nova Lei de Licitações e Contratos. Vamos para eles, para essas hipóteses. Não serão admitidas as propostas que contiverem vícios insanáveis, que não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital. Então, vamos imaginar que na proposta o edital tem exigido que haja uma planilha de custo unitário por cada um dos itens que irão compor a construção daquela obra, por exemplo, né? Que irão compor aquela obra. Se a proposta for apresentada sem essa planilha de custo, essa proposta é uma proposta que não atende às condições do edital, consequentemente, ela deve ser desclassificada. Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação. O preço acima do orçamento estimado gera o sobrepreço, nós já estudamos. E o preço inexequível, nós vamos ver já já, é aquele que está abaixo das condições de efetivação, né? Que já pelo preço se percebe que aquele licitante, embora vença a licitação, ele não vai dar conta de cumprir aquele contrato. Então, se a proposta é apresentada em 75% abaixo de 75% do valor estimado para a contratação, essa é uma proposta considerada pela nova lei como inexequível, tá bom? O que mais, Jean? O que mais? Avançando, não tiverem sua execuibilidade demonstrada quando exigido pela administração, a administração pode colocar essa como sendo uma condição que se demonstre que aquele contrato, isso aqui é muito útil, por exemplo, para a obra. Então, vamos imaginar uma solução. Se for uma obra de engenharia, pode-se exigir que o particular demonstre que aquela sua proposta ela é viável, né? Que ela concretamente pode solucionar aquela demanda, ela pode viabilizar aquele pleito, aquela necessidade da administração pública. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que sejam exigências insuperáveis, né, insanáveis. Então, será também considerada, nesse aspecto, uma proposta a ser desclassificada. Já o que é inexequibilidade? A lei traz um regramento específico sobre esse tema, que eu vou colocar aqui na tela para que a gente possa acompanhar, que é bem legal. É um regramento novo, né? Então, a gente precisa ler aqui com bastante atenção. Acompanhe comigo aí na tela, por gentileza. Artigo 59. Verificada a desconformidade da proposta, a verificação da conformidade das propostas pode ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada. Isso aqui é uma solução bem interessante, tá? Em vez da administração pública perder tempo fazendo análise pormenorizada de todas as propostas, quanto ao atendimento dos requisitos objetivos do edital, ela pode deixar essa análise para um momento subsequente, dentro da própria fase de julgamento, e selecionar apenas a proposta mais bem classificada para fazer a análise quanto a essa proposta. Veja que situação peculiar interessante, né? Então, a administração pré-seleciona aquela que é a proposta mais vantajosa, do ponto de vista de tudo quanto nós já estudamos, o que significa ser mais vantajosa, considerando as regras do edital, seleciona essa proposta e faz uma análise pormenorizada do atendimento dos requisitos do edital. Só dela. Se ela não preencher, ela será desclassificada, a gente passa para aquele que está em segundo lugar. E assim sucessivamente para evitar perda de tempo, gerar economia processual e efetividade, tá? Bom, a administração poderá realizar diligências para aferir a execuibilidade da proposta, isso aqui já foi trabalhado, eu quero aqui o parágrafo 4º. Nos casos de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 75% do valor orçado pela administração pública. Então, se tratar de obra de engenharia que custa, por exemplo, R$100 mil,
e o orçamento estimado, o orçamento estimado é de R$100 mil e a proposta apresentada pelo licitante é de R$74 mil, portanto abaixo de 75%, essa proposta será considerada inexequível, não será levada adiante, tá bom? O parágrafo seguinte traz aqui uma condição peculiar. Diz o seguinte, olha, se a proposta ela estiver em patamar inferior a 85% do orçamento estimado, mas acima dos 75%, ela entra ali numa zona de incerteza, uma zona de risco, que atrai para a administração pública um cuidado maior quanto à execuibilidade desse contrato. O que diz a nova lei? Tudo bem, ele pode até ser contratado, mas nós vamos exigir dele que apresente uma garantia extra, uma garantia, um reforço de garantia, correspondente à diferença entre o valor da proposta e o valor do orçamento estimado. Ele precisa apresentar esse valor a título de garantia para comprovar, de certa forma, dar um sinal de sua boa-fé e de que aquela proposta é exequível. Olha o que diz o parágrafo 5º. Nas contratações de obras e serviços de engenharia será exigida a garantia adicional do licitante vencedor. Veja que é adicional, então não afasta a exigência das garantias anteriores, é um acréscimo do valor orçado pela administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta lei. Tá bom, pessoal? Então, questão aí das mais interessantes, bem legal, sobre desclassificação. Jean, se um licitante, o vencedor, por exemplo, foi desclassificado, nenhum problema, prossegue-se a licitação com os licitantes remanescentes. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto colocado, até se chegar a um que seja o vencedor. Então, se o licitante vencedor não vencer a licitação, a proposta dele foi desclassificada, nós estamos diante de uma licitação fracassada, confere? Não. Jean, quando é que a licitação é considerada fracassada? Muita atenção. Eu vou até colocar a tela aqui só para mim. Quando é que a licitação é considerada fracassada? Apenas e tão somente quando todas as propostas forem consideradas desclassificadas. O que é que isso significa em termos práticos? Muita atenção, acompanhe lá comigo. Significa que se um licitante for classificado, a licitação vai prosseguir e a contratação vai se viabilizar. O que gera o fracasso da licitação não é o fato de ter só 1, 2, 3, 4, seja lá quantos forem, sido aprovados, classificados. O que vai gerar o fracasso é a inviabilidade da contratação porque ninguém apresentou uma proposta que se revelasse adequada. Jean, a licitação fracassada só ocorre quando todos são desclassificados? Aqui eu quero toda a atenção do mundo. No regime anterior da LGL 8.666, o que nós tínhamos? O fracasso, a licitação fracassada, resultava daquela hipótese em que todos os licitantes eram desclassificados ou inabilitados. A previsão da inabilitação geral como causa de licitação fracassada não tem mais expressamente na nova lei. O que não quer dizer também possa ser aplicado o mesmo raciocínio de se tratar de uma licitação fracassada, porque na prática a contratação não haverá. Ora, se todos foram inabilitados, a inabilitação gera, para fins de contratação, o mesmo efeito que a desclassificação geraria. Na prática não vai se viabilizar essa contratação. Atenção, se todos forem inabilitados, se todos forem desclassificados. Se um passar na classificação, se um passar na habilitação, esse um é vencedor da licitação. Vamos para frente. Tá bom? Claro até aí? Jean, e o que é a licitação deserta? Eu vou já para o slide para colocar para você visualizar bem. A licitação fracassada é aquela que resulta da inviabilidade da contratação em razão de ninguém ter sido classificado ou habilitado. Essa é a licitação fracassada. Jean, e o que é a licitação deserta? É aquela para a qual não acudiram interessados. Ninguém se interessou. Ninguém manifestou proposta. Nesta hipótese, nós estamos diante de uma licitação deserta, tá? Então, não confundir os conceitos de licitação fracassada com licitação deserta.
O que é, Jean, licitação deserta? Como você está vendo aí na tela, é aquela que não tem interessados. Jean, o que é a licitação fracassada? É aquela na qual todos os licitantes são me ajudem inabilitados ou todos são me ajudem desclassificados. E aí nós temos um regramento, tanto na nova lei de licitações quanto na antiga LGL. Vamos trabalhar os dois itens para a gente ver aqui com cuidado, tá? Olha que legal, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Artigo 75 da nova lei de licitações. Para a contratação que mantenha todas as condições definidas no edital de licitação realizadas há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação não acudiram licitantes anteriores ou não foram apresentadas propostas válidas ou ainda estas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Esta aqui, pessoal, do artigo 75, inciso 3, é uma hipótese de contratação direta por dispensa de licitação. E o que é que faz essa previsão? Ela junta, ela coloca no mesmo balaio, no mesmo COFO. Sabem o que é COFO? O pessoal que é de São Paulo, o pessoal que é do Sudeste, do Sul do país, dificilmente sabe o que é COFO. Quem vive no Norte ou no Sudeste seguramente sabe o que é COFO. COFO é um recipiente feito de palha para colocação de produtos naturais, normalmente coco, arroz, feijão, muito utilizado nos interiores. Você bota tudo no mesmo lugar, tudo no mesmo COFO. Pois bem, a nova lei, no artigo 75, inciso 3, reuniu os conceitos de licitação fracassada e deserta no mesmo dispositivo, no mesmo inciso 3, para estabelecer que aquelas são hipóteses de licitação dispensável. Neste caso, a contratação direta é possível, desde que mantidas as condições definidas no edital de licitação realizada há menos de um ano. A lei não estabelece aqui expressamente o que é licitação deserta ou fracassada. Esse é um conceito doutrinário, como eu já apresentei para vocês. Já não tem essa expressão na lei? Até tem. A lei, tive o cuidado de fazer essa pesquisa, a lei em um momento, não me lembro agora de cabeça, se você colocar o Ctrl F no texto da lei, você vai encontrar a palavra fracassada. Mas aqui não define e você não encontra lá a palavra deserta. São conceitos, como eu disse, conceitos doutrinários, como de fato é o caminho correto. Então essa aqui é a solução. Se a licitação for deserta ou fracassada, contratação direta com dispensa de licitação. E o que mais? Bom, o antigo regime de licitações e contratos, ele também estabelecia um regramento. Vamos para ele. Aqui, pessoal, havia uma previsão, ainda está em vigor, vai permanecer em vigor por 2 anos. Eu nunca me canso de falar disso, porque estou dando aula e o inconsciente sempre coloca como se a gente já tivesse superado o antigo regime, ele ainda está vigente. A previsão do artigo 48, parágrafo 3º, eu vou explicar aqui para vocês, já a gente vai ler. Essa previsão, ela estabelece um raciocínio muito interessante, muito peculiar. Qual é? É o de que, em se tratando de uma hipótese de que todos os licitantes tenham sido inabilitados ou desclassificados, a antiga lei de licitações prevê uma possibilidade de uma segunda chance, digamos assim. Os licitantes terão prazo, atenção, de 8 dias úteis ou 3 dias úteis se tratar de convite, de modalidade de licitação convite, para adequar suas propostas, para corrigir aqueles defeitos das propostas que geraram a inabilitação ou a desclassificação. Se for inabilitação, não é proposta, é juntada de algum documento que ficou pendente. O que a lei presumiu a partir daí? Ela fez uma presunção no seguinte sentido: se ninguém apresentou a documentação correta, é possível que isso tenha sido um problema da própria administração de não ter sido clara nisso, nessa forma, e considerando a necessidade de salvar o procedimento licitatório, a solução é dar um prazo para que eles façam uma adequação de sua documentação e possam continuar no processo de competição, tá? Então essa é a previsão, a exata previsão do artigo 48, parágrafo 3º. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
A administração poderá fixar os licitantes, veja que é uma possibilidade, é uma decisão, portanto, discricionária, não é vinculante, não é obrigatório que a administração se decida. O prazo de 8 dias para apresentação de nova documentação ou de propostas escoimadas livres das causas referidas neste artigo, facultada, no caso do convite, a redução desse prazo para 3 dias úteis. Então, meus amigos, aqui a gente percebe a distinção entre os institutos da licitação deserta e da fracassada no regime da antiga e da nova lei de licitações. A gente precisa, claro, ainda abordar o tema do desempate, da negociação final, ainda na fase de julgamento, mas isso é tema para nosso próximo encontro. Eu sou o professor G. Nunes, seu professor de licitações e contratos. Forte abraço.